Olá, pessoal! Estamos aqui direto do Taquara Summit, um evento de inovação focado na região do Vale do Paranhana. Meu nome é Fabiane Oliveira e eu estou aqui hoje com um convidado que não poderia ser mais inspirador, Luiz Rasquilha. Luiz Rasquilha entende como poucos sobre tendências, inovação e futuro dos negócios. É CEO do ecossistema Inova e já ajudou empresas no Brasil e no mundo a se prepararem para os próximos anos. E está aqui para compartilhar um pouco da sua visão conosco. Bem-vindo, bem-vindo a Taquara, bem-vindo a Taquara Summit. Prazer, E é um prazer enorme. obrigado. Prazer meu. Obrigado por estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui provocando um pouquinho o time, né? e a nossa audiência. Isso aí. E para quem ainda não te conhece tão bem, nos conte um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre como que tu se tornou essa referência mundial em inovação e futuro dos negócios. Olha, eu acho que as coisas não acontecem planejadas. Eu acho que tudo nas nossas vidas, apesar do planejamento, vai acontecer um pouquinho por acaso. E comigo foi diferente. Eu sou português, de Lisboa, então já começa por aí a história diferente. Eu trabalhei, me graduei em comunicação, em propaganda, eu fui publicitário, trabalhei em agências. Em algum momento da história, fazendo história longa, história curta, tá? Em algum momento da minha carreira profissional como publicitário, como professor de marketing, como professor, conheci um grande amigo, que é hoje um grande amigo, que é o Carl Rotz, que é o CEO da Science of the Time, que é a maior empresa do mundo de pesquisa de tendências. Ele me convidou para trabalhar com ele. E eu, depois de 2 anos com ele direto, comecei a fazer a trajetória. Cara, ele é um cara de pesquisa, um acadêmico puro. Falei, cara, pesquisa pura tem que trazer relevância para os negócios. Aí eu comecei a fazer a trajetória de abrir isso para trazer. Como é que eu posso ajudar as empresas a usar esse conteúdo? Isso me trouxe ao Brasil por força de sido sócio da operação do Washington Oliveto na Europa há muitos anos. O Brasil é um mercado de escala, é um mercado que tem uma mentalidade aberta para inovação, para pensar diferente, contra a Europa, que é mais conservador, e não é uma crítica, é só um fato. E a gente aqui, eu cheguei em 2010, 2011, super bem acolhido pelo Brasil, pelos brasileiros, pelas empresas, e fomos caminhando, fomos fazendo, meio que as coisas foram acontecendo, um cliente pede uma ajuda, a gente monta, a visão de futuro foi emplacando, e de fato, infelizmente o 2020 foi para nós um boost de aceleração, porque as empresas falaram, cara, isso acontecendo, nós não estávamos preparados, nós precisamos preparar para antecipar as próximas transformações tecnológicas, transformações econômicas, políticas, geopolíticas, humanas, médicas. Isso foi nos dando, nos últimos 5, 6 anos, um pouquinho mais de visibilidade. Muito palco, como o de vocês, que tem a amabilidade em convidar, cara, fala aqui pra gente, dá uma pitada ali dentro. Isso vai nos trazendo reconhecimento e acho que isso também teve ajudado. É uma jornada de 18 anos, então não é uma coisa que começou há 2, 3, uma coisa que já tem alguma consistência. Hoje, quando um parceiro, um cliente fala, cara, o que você já fez nesses temas? Eu tenho 20, 30, 40 cases para mostrar, dando segurança, porque nós temos o cliente que fala, cara, você vende coisas difíceis, você vende futuro, você vende intangibilidade, você vende a probabilidade disso acontecer ou não. E, cara, para uma câmera de engenheiro ou para um financeiro, isso é mais difícil, é menos palatável. Isso é mais difícil. Hoje, com a quantidade de cases que temos, alguns bastante conhecidos, isso foi nos ajudando. E eu sou a cara de uma estrutura de gente, que não sou só eu. Sim. Uma mega estrutura de pessoas atrás, ao lado, em cima, embaixo, que vão ajudando a que isso acontecendo. Estou falando de umas 50 pessoas, entre time de consultoria, time de educação, que fazem isso acontecer. Então, nós somos uma empresa de multinacional, temos operação aqui, nossa sede hoje é Brasil, embora vimos um pezinho na Europa e nos Estados Unidos, mas são coisas ainda... Nos Estados Unidos a gente tirou um pouquinho o pé, porque o Brasil nos acolheu muito bem, nos tem dado muita oportunidade e a gente não quer despersonalizar. Então, se eu fosse uma multinacional, global, talvez não fosse eu que estivesse aqui hoje. Talvez fosse algum dos VPs, algum dos oceanos, mas não seria o CEO. A gente gosta dessa relação, dessa presença e as empresas são pessoas. Então, acho que pessoas com pessoas é mais divertido e é muito mais legal. Então, acho que não sei responder como é que se... Primeiro, não sei se eu sou uma referência, vamos começar por aí. Mas assumindo e acreditando nessa simpatia sua, eu acho que a gente se foi tornando referência com as entregas feitas aos clientes e principalmente com as entregas feitas aos alunos. Puta, os caras estão pensando diferente, leva para a empresa. Isso foi um
um passito a passito que tem nos ajudado bastante. Então, história longa, história curta, e hoje, aos 50 anos, tem uma carreira nova, não posso deixar de falar dela, que é de ser treinador de goleiro. Meu filho é goleiro de uma escola de futebol em Portugal e eu estou treinando de goleiro da escola e dele no último ano me tem vindo a me especializar na área do esporte como treinador de goleiro. Acho que nunca é tarde para aprender e hoje tem uma funçãozinha ali pequenininha, mas muito divertida, totalmente diferente disso, que é esporte, que é grama, que é bola, que é gol, que é jogo, que também me está dando muito prazer. E isso é muito importante, né? Esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Entre, claro, a gente faz profissionalmente o que a gente gosta, mas também ter esses momentos de respiro, de oxigenar o cérebro é muito bom. E muito bem por causa do meu filho. Meu filho nunca jogou futebol na vida. Ele começou a jogar futebol com 6 anos. E um dia falou, pai, você podia me ajudar? Como assim, filho? Não, eu quero treinar mais. E ele é bom, ele tudo aponta que ele pode ter o potencial. Mas quer treinar mais, me ajuda. Aí para te ajudar, tem que estudar, né? Eu fui fazer para o meu curso. Começou a dar certo, fiz o segundo, começou a dar certo, aí de repente tem um monte de curso, tem um monte de coisa. Sai agora em setembro um livro sobre o treinador de goleiro, manual para o treinador de goleiro, quase tocando a biquinho de pé, né? Porque esticar, eu nunca fui esportista, tá fazendo o tema, mas trazendo a gestão pro Mas tá fazendo a relação. E essas relações eu acho que pode ser uma coisa bacana e precisamos ser falando desse equilíbrio. É claro que eu faço o que eu gosto, é muito divertido, é muito legal fazer o que eu faço e a gente descobrir o next step, né? A nossa próxima etapa de tendência, mas ver os menininhos do campo defender o gol e defender o pênalti e ganhar o jogo é tão legal quanto. Então hoje a minha estreia também é essa, eu me divido entre uma coisa e outra e gosto das duas. Que legal. Pegando esse gancho, né? Então, para a gente continuar nesse clima leve aí, tu viaja um monte aí pelo mundo, né? E o que tu tem visto aí? Qual foi a última coisa curiosa, inesperada que tu viu e que tu pensou, puxa, isso ainda vai chegar por aqui? Olha, ao contrário do que os brasileiros falam, o Brasil é muito avançado em muita coisa. Quando a gente fala em serviços financeiros e tecnologia, sim, quando a gente fala mesmo em educação, um país dessa escala continental, com 220 milhões de pessoas, maior que a Europa, se pensarmos assim, tem muitos desafios, tem muitos problemas, não haja dúvida, mas tem muita coisa boa. E às vezes a gente pensa, o que é que a gente está vendo lá fora que vai chegar aqui? Eu faço ao contrário. O que é que nós temos que fazer aqui que vai chegar lá fora? Vou te dar um exemplo. O Pix chegou lá fora, da Europa, está revolucionando, e não se chama Pix, chama outra coisa, mas está revolucionando o mercado financeiro europeu. Começou em Portugal, está em Espanha, e foi inspirado aqui. Então, ao mesmo tempo que o mundo nos pode dar alguma maturidade em alguns temas, e não há como fugir do econômico e político atual e que precisamos de maior maturidade sobre esses temas. E acho que o mundo mais desenvolvido pode nos dar alguns apoios nisso. Também é verdade que nós, com a nossa capacidade de improviso, com a nossa capacidade de adaptabilidade, com a nossa escala, também podemos dar muita coisa ao mundo. Então acho que é uma troca permanente. Olha-se para o Brasil com olhos de cara, gente feliz, gente que gosta de fazer, gente que se vira. Para dar se vira e trazer diversidades. Veja como o Rio Grande do Sul, o ano passado se virou, apesar de toda a tragédia das enchentes, como ele conseguiu e está aí com o sorriso no rosto, levando o dia a dia. Então isso eu acho que é muito importante a gente salientar, reforçar e pontuar. E naturalmente, tecnologia, não tem como fugir de tecnologia. Há um negócio que vai chegar mais aqui, que talvez não esteja tão presente, que é um negócio ligado aos 65+. A população está envelhecendo, a população europeia e asiática está envelhecendo mais rápido, e tem muitos negócios direcionados aos 65+, que não chegaram aqui ainda, porque aqui ainda temos uma pirâmide etária mais ou menos equilibrada. Mas está virando. Então, em 10 anos, vamos começar a ver os hotéis para 65+, 70+, os serviços para pessoas que estão sozinhas em casa, de apoio, de acompanhamento, serviço profissional de acompanhamento, levar no médico, levar no supermercado, de fazer sua companhia. O Japão tem o Ministério da Solidão. Para pessoas que estão sozinhas em casa, porque do 90 a 100, e os filhos estão tocando na vida deles, e os netos estão tocando na vida deles. Então acho que esse talvez seja um tema que não está muito explorado no Brasil. E que porque a pirâmide etária vai naturalmente invertendo, talvez seja um daqueles que eu diria, se eu tivesse que apostar, eu botaria alguma lente nesse território. Quis mais falar sobre isso. O SESC é referência no Brasil, né, com o trabalho com a terceira idade. Exatamente. A gente tem os grupos de maturidade ativa e a gente vem discutindo muito
essas questões. Porque, ao mesmo tempo que nós já temos esse trabalho consolidado, nós temos muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades, muita coisa para explorar. É. E vamos lá, mais uma vez. O Brasil é melhor que a Europa. A Europa tem lá 27, 28, 30 países. Aqui a gente tem lá os nossos estados todos, é a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque temos escala, temos tração, temos oportunidades, tem um desafio também cultural. Porque a forma de pensar do Nordeste ou do Sul é diferente. Não é melhor nem pior, mas é diferente. Sim. O interior do litoral, como é que a gente acomoda esses negócios, essas ideias, essas verbalizações, dependendo de quem está à nossa frente? Nós temos um caso de um cliente que é um 0800, na verdade um call center, que começou a colocar robozinhos para atender a chamada com o sotaque do DDD que liga. Então se ligar 51, que é Porto Alegre, é o tu e é o guri. E se for ali em Curitiba é o piá. Mas se for no Rio não pode ser piá. Que o 21 não fala piá, não fala guri. E São Paulo também não fala. E Campinas, que é o 19, é porta, torta, horta, um pouquinho mais carregado R. Então, às vezes são detalhinhos que criam essa empatia. Eu falei essa empatia ali na apresentação. E a gente tem que ver, não dá para tratar todo mundo da mesma forma, temos que calibrar os ajustes e perceber que isso funciona. Vou dar outro exemplo. Nós há uns anos tivemos um projeto de varejo, um grupo nacional, com lojas em todo lugar, em que veio uma ideia, disse, cara, por que a gente não coloca espaço bebê, espaço criança nas nossas lojas? Cara, lindo, mas tem bairros onde aquela loja está implantada há 30 anos que já não há bebês. E tem bairros onde a loja chegou agora, que é novo, que tem bebês. Então vale a pena colocar indiscriminadamente em todos ou vale a pena fazer um ajuste de personalização? Então, às vezes, essas reflexões são importantes. A tecnologia naturalmente é o boost de apoio. O Brasil é o early adopter, a gente fala, é o adotante inicial de tecnologia. E isso vai continuar. Temos que saber também proteger os nossos filhos dessas exposições, às vezes mais perigosas, porque tem outros lados da moeda, mas são coisas que vão nos acelerando. E se a gente quiser, com a escala que temos, com a capacidade que temos, a gente consegue dar passos mais rápidos para se aproximar e para pautar coisas do mundo. O Pix é só um exemplo, mas te dou mais 20 de como a gente está pautando coisas do mundo e a tecnologia, sem dúvida, é um dos aceleradores. Que legal ouvir isso, assim, do teu olhar, né? De que está tanto no Brasil quanto na Europa. Exatamente. Bom, tu criou o conceito de Trends Innovation, né? Então, eu quero te pedir para explicar um pouco melhor para o público o que é e como as empresas podem aplicar no dia a dia. Olha, Trends Innovation, vamos traduzir para português, é inovação com a lente das tendências. E não é, vamos lá, vamos separar as águas, não é inovação de produto, é inovação de pensamento. É pensar inovador, é pensar diferente, é o tempo inteiro perceber o que está acontecendo à minha volta e como é que eu posso inovar, ou seja, como é que eu posso me preparar para isso. E a única forma de se preparar para isso é através das tendências, que é o que olha para frente. Nós fomos formatados como profissionais, como empresários, como seres humanos, olhar para o retrovisor, olhar para trás. Ah, você se comporta assim porque sempre foi assim. Você faz assim, foi assim que você aprendeu na escola. E hoje não é mais assim. Então a gente vive um contexto onde é necessário também olhar para frente. E esse olhar para frente está em cima das tendências. Não é achismo, não é bola de cristal, não é cartas. É pesquisa metodológica cientificamente comprovada, dizer quais são os sinais do futuro e como esses sinais podem nos ajudar. Sim. Entendendo isso, você traz isso para dentro de casa e fala, como é que eu posso começar hoje a me aproximar e a preparar para esse futuro que vai chegar em 2, em 3, em 5, em 10 anos. Então, o Trends Innovation é uma prática de gestão que no fim diz assim, gerencie o seu negócio ou empresa olhando para frente, não olhando para trás. Porque alguma coisa acontece e muda e você olhando para trás, você não está vendo o que está acontecendo e o contexto te coloca às vezes em saias justas que você ficou lá porque não estava tendo. Pois é, e isso que tu está falando a gente percebe muito no dia a dia, né? Porque é uma mudança de mentalidade. E aqui no Vale do Paranhana, a gente tem grandes empresas coureiro-calçadistas, de alimentos, enfim. Mas grande parte dos nossos empresários são pequenos e médios. O pequeno e médio empresário também pode olhar dessa forma. Deve. Eu diria, o pequeno e médio empresário, pela sua dimensão e pela sua flexibilidade de movimento, pode olhar e praticar mais rápido que as multinacionais Major Corporation. Perfeito. Ah, mas eu não tenho orçamento. Cara, baixar um conteúdo que eu deixei ali, juntar o time numa sala e discutir,
Não precisa de orçamento, precisa de tempo, precisa de mentalidade. Eu quero ou eu não quero. Depois, claro, nas implementações, o recurso é em consonância com a decisão. Mas às vezes a gente tem aquela visão, porque eu não sou uma multinacional, porque eu não sou uma mega corporation, a gente tem que falar que small is beautiful. Quanto menor, melhor. Pequeno é lindo. Porque o pequeno, mas não é que o tubarão no oceano, tem um monte de peixinho à volta. O tubarão leva tempo para mudar de curso. O peixinho é rápido. Eu acho que o pequeno médio empresário tem essa habilidade de se adaptar mais rápido. Mas depende se quer ou não. E vamos pegar. Pequeno médio empresário, empresa familiar. Tipicamente, segunda geração, terceira geração. O empreendedorismo, a inovação aconteceu lá na primeira geração, quando essa geração inovou, criou algo novo. À medida que vai avançando a história e a jornada, e vai crescendo, vai consolidando, vai cristalizando convicções, perde o que é o efeito inovador do fundador muitas vezes. A capacidade. Tá certo? E isso tem que ser perpetuado nas gerações. Independente do tamanho. Eu tenho todo o conceito de duas empresas, uma aqui do Rio Grande do Sul, que é a Merco, 100 anos. Cara, já se reinventou 50 vezes. Vai da quarta geração. E o nosso desafio é qual é o next step? Porque só olhando para o next step é que eu duro mais 100 anos. Isso aí. Se eu não olhar para aquilo que vem, eu não duro mais 10. Então esse é um desafio e essa é uma provocação que eu quero deixar aqui a quem nos escuta. Se é um pequeno, se é uma média empresa, não deixe que isso seja um bloqueador. Isso é uma grande possibilidade de você se adaptar mais rápido e até de se desviar dos tiros e das bombas e das coisas mais rápido. Porque o porta-aviões é de um jeito, mas o pequenininho é de outro. A gente tem que olhar pro lado cheio do copo, né? Ela sempre o lado cheio do copo. Sempre pro lado cheio. Apesar de às vezes o lado vazio se pesa, mas mais uma vez isso é mindset. É desgraça. Todo mundo é uma desgraça. Será? Vamos olhar para 100 anos atrás. Vamos olhar para a Idade Média. Nossa! Entendeu? É muito louco. O mundo tá uma desgraça. Será que tá? Claro que está. Mas será que tá em comparação a 100 anos? Sim. Quando tivemos a Primeira Guerra Mundial e há 60, 80 tivemos a Segunda Guerra Mundial. Mas tem 52 focos de guerra no mundo hoje. 52. Estou falando de Gaza e da Rússia. Tem 52. Tem lá na Nigéria, no Sudão, tem um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo, isso é um problema, mas ao mesmo tempo, o mundo está mais consciente dessas coisas, está mais visível. Se a gente olhar, há 100 anos, uma pessoa de 50 anos era velha. Talvez já nem existisse. Hoje, com 50 anos, eu quero pensar assim que eu tenho 50, cara, tem mais 40 pela frente para fazer coisa, no mínimo. Então, às vezes porque estamos no tsunami, a gente está envolvido no tsunami, tá muito confuso, calma. Isso. Respira, senta, toma um café, um chá, um sorvete, um suco e olha, como diz o meu filho, eu quero água, que não é água com gases, com olhos de ver. Olha com olhos de ver. Com um pensamento crítico e com uma visão assim, será que não tem oportunidade? Será que com o mundo digital como ele está, não está na nossa mão também contribuir, pequeno, médio grande, para isso? E temos desafios. Eu tenho um grande amigo, falei isso, que fala, cara, logo na minha vez é que isso acontece. E eu falo pro time, cara, aceita que dói menos, é isso. Mesmo que você se isole lá no meio de uma tribo aborígena, vai ter um satélite que vai ter um Instagram te vendo lá. E é o mundo como a gente está vendo e temos que aproveitar isso, extrair o melhor, como você falou, o copo cheio disso. Tem desafios? Claro que tem, mas sempre teve desafios na história. Sempre. A peste negra na Idade Média dizimou metade da população e a humanidade conseguiu se reinventar. A revolução agrícola, quando chegou a revolução industrial, a humanidade se ajustou. Infelizmente, as guerras mundiais, a humanidade se ajustou com dor, mas se ajustou. Estas dores que estamos vivendo ao nível mundial, tá? Econômico, político, tecnológico, social, ambiental, são provocações à humanidade, cada um de nós, sabendo quanto a gente está disposto e quanto a gente é resiliente para lidar com isso. E no sul do dia, a gente vai conseguir lidar com isso. Uns mais, outros menos, a gente vai. E, pensando sobre como lidar com isso, na tua opinião, quais são as principais competências, habilidades, o que é mais valioso para os profissionais do futuro? Para mim hoje, sem nenhuma dúvida, inteligência emocional. Nós precisamos saber e equilibrar o mundo técnico que nós aprendemos com a bagunça do mundo que estamos vivendo e saber lidar no meio disso.
sem perder o foco e sem querer jogar na janela. Não esquecemos que saúde mental é um tema muito importante. A depressão está aí atingindo de A a Z. E por quê? Mas por quê? Porque nós quisemos e estamos querendo aplicar os modelos que nós aprendemos ao mundo que já não é o mesmo. Isso cria um conflito mental, emocional e pessoal que as pessoas não aguentam. E vou dar um exemplo. Nós somos treinados para saber tudo. Na escola, você vai na aula de geografia, você tem que saber, no meu caso, tinha que saber os 15 rios portugueses, de cor. Professor, eu não vou ser biólogo, eu não vou ser pescador, porque eu tenho que saber de cor. E a gente tinha que saber de cor. Tem sentido. Tem sentido. E você decorava. O que aconteceu? Hoje, a avalanche de informação é muito maior. O tsunami é gigante. Nós não conseguimos, a coisa está escorrendo pelas mãos, não consigo pegar tudo, a coisa é líquida. Tá quase tóxico. A ansiedade de não conseguir saber tudo também está impactando as pessoas. Eu brinquei e é verdade, eu falo, a ambidestria, aquilo, por exemplo, para o futuro, é quase esquizofrenia. Porque é tanta coisa acontecendo, você, cara, respira, calma. Porque se você tiver inteligência emocional para saber que tudo que está acontecendo você não vai conseguir lidar, você vai ficar louco. O resto é o resto. A operação, a tecnologia resolve, o time apoia, mas inteligência emocional para respirar fundo, baixar a pressão e entender o que está acontecendo, para mim, você escolheu uma, dizer, eu tenho que investir em uma competência para o meu time, inteligência emocional. O resto vem como arrasto e consequência. Porque aí, se eu tiver inteligência emocional, eu vou perceber que eu tenho que estudar mais. Eu vou perceber o contexto. Perceber como é que eu lidero o time, como é que eu me relaciono. É eixo central e, portanto, não é uma competência técnica. Sim. Porque a gente foi formado assim, você não sabe de matemática, você não vai ser ninguém na vida. Então, um exemplo, Luiz Lascria aqui, que você falou que é uma referência, pensei se sou, mas eu tinha a segunda pior nota da história no meu país em matemática quando fui para a faculdade. Fui o segundo pior. Desculpa, mas eu fudeu. Segundo pior, não vou ser ninguém na vida. Mas sei lá que era matemática que eu precisava? Não, era do caminho esse. Talvez, né? Vai subir. Gente, não estou dizendo que não estudar, não estou dizendo isso. Estou dizendo que às vezes precisamos ter a calma o suficiente para dizer, cara, talvez o caminho não é por ali. Talvez o meu não era matemática, talvez o meu era outra coisa e virou outra coisa e cheguei aqui, sabe-se lá onde vai ainda. Mas não podemos passar uma régua e achar que todo mundo é igual, todo mundo se comporta da mesma forma. Não há. Cada um é cada qual. Pela primeira vez na história, o futuro do ser humano é ser humano. Até agora fomos máquinas, aprendendo a rotinar processo, a fazer processo. Hoje, a rotina do processo, a tecnologia resolve. Então vamos ser humanos. Vamos nos relacionar mais, vamos divertir mais, vamos brincar mais, vamos rir mais, vamos aprender, vamos fazer outras coisas que não nos davam tempo. Então, outro exemplo, todos nós, na nossa geração, na escola primária, senta, cala a boca, escuta o professor e replica. Meu filho não fica 10 minutos sentado. Ele tá meio do bem. E tá tudo bem, a escola já entendeu, então o cara fica em pé, às vezes tá sentado no chão, e como ele, todos os outros. E tá ligado na aula. Tudo bem, e tá tudo bem. Ah, porque no mundo digital a criança não pode ter iPad. Depende. Porque na nossa geração eu passava dias em frente à televisão, recebendo informação. Sim. Hoje eu baixei a cabeça, não estou olhando para a TV, olhando para o tablet e estou interagindo. Claro, com bom senso, mas mais uma vez os extremos são ruins. Sim. Nem zero, nem tudo. O que é aqui no meio? Então a gente está num momento de muita transformação, de muitos desafios globais e locais, e relacionais e geracionais. E ao mesmo tempo que isso dá uma dor de barriga, eu acho que é tão legal viver este momento de transformação que os nossos pais não viveram, que os nossos avós não viveram, e que nós temos a possibilidade, que os nossos filhos vão viver muito mais intensamente, de poder verdadeiramente impactar o outro. Impactar o mundo, impactar a cidade, impactar o colega, impactar a família. Não preciso ser o cara, eu sou o Elon Musk que muda o mundo. Não preciso. Às vezes, melhorar o que está do lado, contribuir para uma coisa melhor, dentro do meu território, do meu ecossistema, é uma baita legado que a gente pode deixar. E nesse contexto, assim, bem que tu traz de colaboração, de impactar, o Taquara Summit tem muito disso, né? Ele é um evento construído a muitas mãos e é por isso que ele dá certo. É por isso que ele dá certo. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem para quem participa do Taquara Summit e quer colocar a nossa região no mapa da inovação. Primeiro,
dar os parabéns a quem consegue abrir espaço com a sua agenda, que é sempre lotada, para vir aqui ouvir um monte de coisa. E depois dar os pêsames, porque não tem como desver. Não tem. Não tem. Agora que vocês estão aqui, viram um monte de coisa, nem tem como desver. A minha mãe fala, meu filho, a ignorância é uma benção. Às vezes. Às vezes é, mas não tem como hoje passar por isso. Então, a minha mensagem, primeiro agradecer a você a possibilidade de estar aqui hoje, de ter vindo lá do outro lado do mundo com todo o prazer para distribuir aqui um conteúdo no palco de meia hora e aqui mais 20 no nosso podcast. É 1h30, gente. Ela metiu 1 hora da apresentação. E parabenizar quem conseguiu arrumar espaço na sua agenda física e principalmente agenda mental. Na cabeça para estar aqui. Claro, não vai estar o dia todo, não vai ouvir tudo, não vai beber toda a informação, mas vai trazer, com certeza vai sair melhor do que entrou, e isso para mim é mais importante que qualquer outra coisa. E este evento, há muitas anos você falou, diferentes cabeças pensando, diferentes cabeças produzindo, contribuindo, faz um evento muito melhor, muito mais eficiente, muito mais efetivo do que o O2 fazendo. O O2 fazendo uma sala vai ser sensacional, mas não vai ser tão bom como 20 ou 30 ou 40 pensando, porque dois, por muito bons que eles sejam, eles não são melhores do que 30 pensando. Então acho que essa é uma mensagem de inteligência coletiva e colaboração, que faz a animação aqui à volta, que faz vocês já serem uma referência nesse tema, e agora é manter. O desafio é manter. Agora o desafio é manter. E no próximo ano eu volto, mas como 1h30. Se me convidar, eu volto como 1h30. Luiz, assim, sem palavras para te agradecer pela tua gentileza, tua generosidade em compartilhar tantos conhecimentos valiosos com o nosso público. Prazer. As portas do Taquara Summit sempre estarão abertas para ti. Vou usar, com certeza. Agradeço muito e contem comigo no que precisar. Muito obrigada. Obrigado, meu.